Meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Hoje falaremos sobre casamento. Acho que a maioria das pessoas aqui, se não todas, não casaram ainda. Talvez tenham namorados aqui, né? Tenham pessoas que estão noivas ainda, mas não casaram. Eu casei, graças a Deus, graças, aleluia. Depois de muito sofrimento, mas deu tudo certo. E é isso aí. Pois então, é um desafio enorme, né? Você falar para pessoas que não casaram ainda sobre casamento. E o pastor Renan já tratou tanto desse tema que eu não sei o quanto eu posso contribuir nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje sobre esse assunto. Mas, enfim, vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 2, o versículo 10. Meus irmãos, no final de 2017, precisamente 23 de setembro de 2017, eu e Carol, minha esposa, casamos. Graças a Deus. Eu levei aproximadamente 1 ano e meio para conquistá-la. Não foi nada fácil. Foram muitas idas e vindas, vocês não fazem ideia. Eu precisaria de um tempo de outra pregação para contar a história da conquista de Carol. Foi algo realmente que parece coisa de filme, mas fica para outra oportunidade. Mas naquele dia, naquela noite, minha alegria e emoção foram de fato indescritíveis. Foi um momento realmente, assim, absolutamente memorável, de um eterno finito que eu estava vivendo aquelas horas. O momento mais especial daquela noite foi justamente o momento da entrada da noiva. Eu chorei feito criança, não sei explicar a emoção, mas eu sei que quando eu a vi, finalmente, eu disse, meu Deus, será que ela vem? Será que ela vai desistir? Ela vem ou não vem? Perguntei para o pastor Renan, pastor, se eu acho que ela vem mesmo. Aí quando Carol entrou, eu chorei bastante, super emocionado. Ela veio, minha mãe disse, para de chorar, menino. Eu sei que quando ela chegou, o pastor Renan foi logo dizendo, ó, tá vendo, meu irmão, disse que ela vinha, deixa a agonia, vai dar tudo certo. E foi assim, era a mulher mais linda do universo que estava vindo ao meu encontro. E se eu pudesse, naquela noite eu teria certamente congelado o tempo. E teria feito com que minha festa de casamento pudesse ser prolongado por anos a fio. Mas eu fiquei me perguntando depois, e se tivesse dado errado? E se tivesse, sei lá, acabado a bebida, a comida? Seria uma grande frustração para mim, para a Carol, para os nossos convidados. E nesse texto que a gente vai ver hoje, a gente vai ver que Jesus, em uma festa de casamento, em que faltou vinho, ele operou um sinal, trazendo para si a responsabilidade de dar continuidade a uma festa. Isso tem um significado muito grande para o casamento, e é justamente isso que a gente vai refletir nessa noite. Então, vejamos aí o capítulo 2, versículo 10 e 11 de João. Diz o seguinte: ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus, em princípio, a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, Jesus, sua mãe, seus discípulos tinham sido convidados a uma festa de casamento em Caná da Galileia, como diz o texto. A cultura da época dava muita ênfase à família e à comunidade, mais do que o indivíduo, diferente daquilo que a gente passa por experiência na nossa sociedade, da influência, da liberdade do indivíduo. Aquela comunidade, ela se preocupava muito mais com relacionamentos mais sérios, vínculos comunitários mais próximos e mais, digamos assim, com mais liga. O sentido da vida era ser bem-sucedido como marido e como esposa, como filho, como pai, como mãe, e não propriamente profissionalmente falando. Para o noivo e para a noiva, o casamento era o maior acontecimento de suas vidas pessoais. Assim, a festa do casamento durava pelo menos uma semana de conversas,
danças, canções e muita comida e muita bebida. Celebração realmente intensa por uma semana. O texto, então, ele relata em dado momento daquela festa de casamento que Jesus estava lá com seus discípulos e sua mãe, em que faltou vinho, faltou, de certo modo, a alegria da festa, aquilo que dava o sorriso para a festa. E, muito provavelmente, isso aconteceu logo no começo, ali no primeiro ou segundo dia daquela festa, e ainda você tinha o quê? Uns 5 dias, provavelmente, de festas, pelo menos, para poder terminá-la efetivamente. E aquela festa ia acabar, já que não haveria vinho, né? Não haveria a felicidade daquela festa. Jesus, então, ele opera o primeiro sinal do seu ministério. Isso é muito marcante, porque isso traz uma pergunta para a gente: qual o significado desse gesto de Jesus nesse momento? O que isso tem a ver com a vida e a obra de Cristo na terra? Ele operar o primeiro sinal em uma festa de casamento. E a gente vai perceber que Jesus está mostrando que ele é o Senhor de um casamento e que ele é a alegria de um casamento. Tanto no sentido terreno, naquilo que a gente vive hoje na nossa vida, no sentido, digamos assim, dessa vida realmente que a gente tem curta nessa terra, quanto no sentido da era vindoura, da festa vindoura que nos está prometida em Apocalipse. E a gente vai perceber isso nesse texto. Um detalhe de início é pontuar que o texto que a gente leu, no versículo 11, fala que Jesus fez um sinal. E um sinal é diferente de um milagre. Um milagre é um acontecimento extraordinário que Deus age fora daquilo que se está esperando, dentro da ordem natural das coisas. Deus age mudando aquilo ou operando determinada maravilha. Então isso é um milagre. Um sinal não. Um sinal, ele é um símbolo. Ele é um significado de alguma coisa. E de alguma coisa, uma demonstração de alguma coisa que está por vir. É uma antecipação, é uma foto que antecipa algo muito maior que está lá na frente, prometida para o povo de Deus. Então Jesus estava não simplesmente operando um milagre. Jesus estava operando um sinal. E isso tem um significado enorme, porque João constata que ao fazer isso, ele estava revelando sua identidade, que João que coloca como termo glória. Jesus estava mostrando aquilo que ele é em seu mais pleno esplendor de glória, no reino do celestial, e ele estava tirando uma foto daquilo, imprimindo e mostrando para aquelas pessoas naquele momento da festa do casamento. Algumas pessoas acham isso bastante desimportante. Acham como é que pode Jesus ter operado o primeiro sinal em uma festa de casamento. Mas esse texto, meus irmãos, tem tanta coisa importante para se dizer. E eu queria que você prestasse bem atenção e me acompanhasse nesse texto. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos que Cristo, ele se mostra e se revela como o Senhor do casamento. No verso 3, Maria chega a Jesus e relata que o vinho tinha acabado. E já quando é no verso 4, Jesus vai e responde assim: mas que eu tenho contigo? Diz isso a Maria, sua mãe. E a ideia que Jesus está colocando é mais ou menos o seguinte no original: mulher, por que você está me envolvendo nisso, querendo me envolver nisso? E Jesus já justificativa: a minha hora ainda não é chegada. E hora, dentro do contexto do Evangelho de João, indica o momento da morte de Jesus. Então veja, a gente tem uma informação aqui extremamente importante. Jesus, o Senhor não vai, tipo assim, olha, o vinho acabou, o que eu tenho a ver com isso? Como Jesus dissesse assim, e o que eu tenho a ver com isso? A minha hora não chegou, a hora da minha morte não chegou. E o que então que Jesus está querendo dizer, ligando esse momento do fato do vinho ter faltado e a sua morte ou a sua hora, como ele coloca, como João coloca? O que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte: por que você está me contando que acabou o vinho? Eu não estou pronto para morrer. É como se Jesus dissesse: o vinho que eu quero trazer para vocês de uma alegria eterna, não chegou o momento de eu derramar, de eu entregar a vocês, porque a minha hora ainda não é chegada. Olha só como Jesus dá uma resposta apontando para algo de um valor muito profundo, para que aquelas pessoas percebessem, e obviamente não, mas pelo menos a gente especula, né, que é muito provável que Maria não tenha compreendido o que Jesus estava querendo dizer com hora naquele momento precisamente.
Mas Jesus está então indicando que para trazer alegria ao mundo, havia um momento para que seu sangue fosse derramado. É como se ele pensasse: eu vim ao mundo trazer alegria, mas minha mãe, preste atenção, eu tenho que morrer para trazer alegria a vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: eu posso trazer alegria ao perder a minha alegria, vivendo uma vida solitária e incompreendida, indo para a cruz e morrendo no seu lugar. A minha hora, minha mãe, não é ainda chegada. Então Jesus está apontando para a morte dele, dizendo que realmente não era aquele momento que ele deveria morrer. Mas Maria continua, muito provavelmente, não entendendo precisamente e tão profundamente o que Jesus estava apontando. E ela, já no verso 5, ela vai dizer: fazei tudo quanto ele vos disser. Sem maiores conversas, sem maiores perguntas ao que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Ela já diz: olha, faça o que ele disser. Que isso é que realmente vai resolver essa festa de casamento. Então perceba, Maria manda que obedeçam à pessoa de Jesus. E Jesus atende ao pedido de Maria, não porque ela era sua mãe, mas, na verdade, como parte de sua obra messiânica. De modo soberano, Cristo permite que a pergunta de Maria, o questionamento de Maria, leve-o a revelar a sua glória. Não porque ela era a mãe dele, mas pelo fato de que Cristo era aquele momento que Jesus faria o primeiro sinal determinado por Deus. Então, o primeiro aspecto, meus irmãos, de um casamento cristão é que Cristo seja Senhor desse casamento. É necessário fazer, como Maria disse, faça o que ele disser. Então, o casamento, assim como aqueles noivos que estavam ali presentes deveriam entender, nós devemos também compreender que o aspecto central de um casamento é fazer aquilo que Jesus manda. Talvez você pergunte, e talvez você diga: mas isso é muito óbvio. Como cristão, não só num casamento, em qualquer relacionamento e tudo que eu faço, eu tenho que fazer aquilo que Cristo, que Deus permite, aquilo que Deus manda. Mas aqui tem algo muito importante, que é o fato de que Cristo ele vai dar sentido e ele vai conservar um casamento cristão. É Cristo como Senhor que guarda, que preserva um casamento cristão do começo ao fim. Agora veja, nós estamos num contexto de vários jovens conservadores cristãos no nosso país. Cada vez mais, até por um domínio por muito tempo, de um discurso único, vários jovens conservadores começaram a brotar como se fosse numa plantação no nosso país. E falar de conservar as instituições, de preservar os valores judaicos cristãos, de preservar o casamento, de preservar a família, no sentido biblicamente falando. Porque isso é contra o discurso revolucionário que quer reiniciar o mundo de uma hora para outra, de acordo com o seu bel prazer. Vários jovens conservadores têm se levantado contra qualquer tentativa de usurpar ou retirar a influência judaico-cristã da nossa sociedade. Então eles falam em guardar essas tradições, especialmente a família. Mas um detalhe que é interessante desses jovens, que são os mesmos jovens que não têm coragem de casar. Por vezes assumem relacionamentos por anos a fio, como qualquer mundano, sem se importar em casar. São conservadores e querem guardar o projeto divino no abstrato, para a sociedade e para o outro. É importante, meu amigo, que você guarde e preserve seu casamento. É importante, meu amigo, que você se case, mas eu não. O jovem conservador compromete os outros e quer comprometer a sociedade em prol daqueles valores que ele considera importantes e o são, de fato. Mas ele não quer se envolver com esses valores, em ele mesmo preservá-los. Porque, inclusive, diga-se de passagem, é bem difícil, especialmente no contexto que nós vivemos. Então, e muitas vezes, quando esses jovens casam, conservadores que são, não conseguem manter seu casamento por mais de 5 anos. Eu não vou citar o nome, mas há um tempo atrás, eu acho que foi ano passado, muito me surpreendi de um determinado jovem, bastante conhecido no nosso país,
que está aí nos discursos, escrevendo livros, defendendo o conservadorismo, defendendo valores judaico-cristãos, defendendo o casamento, defendendo sua família, publicando em rede social, dizendo assim: eu continuo defendendo a família, mas não fui capaz de guardar a minha. E em 2, 3 meses depois já estava com outra pessoa, já postando fotos, redes sociais, como se nada tivesse acontecido. E você vê, nesse sentido, que conservadorismo não é cristianismo. O fato de você preservar e valorar determinado conceito e determinada instituição na nossa sociedade não indica que Cristo é soberano sobre aquela instituição e sobre o seu pensamento referente àquela instituição. No caso aqui, o casamento. Então, para o cristão, meus irmãos, Jesus dá sentido e conserva o casamento, sendo o seu Senhor. Não é o fato de simplesmente que isso é bom para a sociedade. Para o cristão, ele se submete ao senhorio de Cristo. E isso é extremamente diferente, porque ele não vai prestar só contas ao fato de guardar os valores, mas ele vai prestar contas de que se isso de fato está glorificando a Deus. Então, antes de querer mudar o mundo em abstrato, em conservar um mundo que está piorando, está tendendo à entropia, à autodestruição, consiga alguém para amar, para cuidar e proteger diariamente. Seja você mesmo essa pessoa que conserva, que guarda a sua família. E peça para que Cristo seja Senhor, que guia e que conserva o seu casamento, futuro casamento. Submeta a Cristo o seu casamento, não ao conservadorismo. Porque conservadorismo é idolatria também. O casamento pode se tornar um ídolo abstrato, que você idealiza como se fosse aquilo que vai guardar a sociedade de se autodestruir. Isso pode se tornar um ídolo, como para muitos tem se tornado. E ali mesmo essas pessoas veem os seus casamentos sendo destruídos pelo vento do tempo. Porque não é Cristo, muitas vezes, que está no centro, guardando aqueles casamentos. Então, é uma primeira implicação desse texto. Jesus é soberano sobre o casamento. Não é simplesmente pelo fato de um casamento ter um valor em si, tem, mas é o fato de Cristo de cima que sustenta e guarda e conserva o casamento. Agora você talvez também tenha pessoas aqui que pretendem ficar solteiro. Cuide de seu coração, para que a sua intenção não seja construir um império para si e viver conforme a sua vontade. A solteirice bíblica, a escolha de permanecer solteiro na Bíblia, deve levar e traz uma responsabilidade tremenda para quem é solteiro, que é a de se dedicar mais ainda à obra de Deus, por ter mais tempo e por ter mais dinheiro sobrando, teoricamente, para doar mais. Então perceba, a solteirice não pode levar em consequência de jovens que são conservadores no valor de guardar o casamento em abstrato, mas que querem viver dentro das igrejas como liberais. Não querem casar porque não querem prestar contas para o seu cônjuge, não querem ter ninguém para dar satisfação, não querem ter uma conta para pagar no outro mês, a cada mês. E aí querem construir e trabalhar para construir profissões como impérios na sua vida. Para quem? Para quê? E são perguntas importantes. Eu não estou dizendo que alguém não pode ter essa escolha de ficar solteiro. Biblicamente isso é possível. Mas isso traz tremendas responsabilidades sobre você. Tremendas responsabilidades. Então, desconfie do seu coração. De qualquer motivação que queira levar você a ficar solteiro, simplesmente para fazer o que você simplesmente quer. Reger a sua vida conforme a sua vontade. Certamente, e muito provavelmente, você como solteiro vai ter mais condições, se morar na casa do seu pai, não ter a conta de água, de luz, a feira para fazer todo mês, ter mais condições para gastar com você mesmo. Tome cuidado com isso. Isso pode ser muito perigoso. Você pode acabar tornando-se senhor da sua vida e se tornar tão liberal quanto as outras pessoas que estão aí fora, que querem liberdade. Ah, mas aí eu não vou sair por aí namorando com um e com o outro, ficando com um e com o outro. É uma espécie de liberalismo cristão, né? Eu faço a escolha para eu mandar na minha vida, não prestar satisfação a ninguém, nada do tipo, mas eu não me dedico mais à obra do Senhor por conta disso.
Eu simplesmente quero fazer o que eu quero, ainda que eu não saia por aí ficando com um e com o outro, como o mundo faz. Dou aquela tonalidade à minha solteirice, a tonalidade evangélica, digamos assim, ou conservadora que seja. Tomem cuidado, tanto os que vão casar, tanto os que pretendem ficar solteiros. Cuidado, cuidado. Há perigo em todo lugar para o nosso coração. O casamento, então, não é preservado por simplesmente ser uma instituição tradicional valiosa. Só quando Cristo é Senhor do casamento, Deus é glorificado no casamento. É sua obra que sustenta o casamento em meio a um mundo que percebe a união de cônjuges como sendo algo aprisionador e sem alegria. Então, o casamento, nós sabemos amplamente disso aqui, que cada vez mais tem sido percebido como sendo uma jaula para prender pessoas em um relacionamento até o fim da vida. Mas essa não é a perspectiva bíblica. O casamento, de acordo com as Escrituras, também traz alegria. Quando Cristo é Senhor do casamento, Ele traz alegria para o casamento. E é isso que a gente consegue perceber também nesse texto que nós estamos vendo, do verso 6 ao verso 11. Cristo é a alegria do casamento. Perceba, do verso 6 ao verso 7, Jesus usou 6 talhas, que na verdade são grandes, o termo que é usado na tradução, 6 talhas, que são grandes vasos de pedra que os judeus utilizavam para a purificação cerimonial. E Jesus usa essas talhas para transformar água em vinho. Calcula-se que, somando essas 3 talhas, você teria aproximadamente 500 litros de vinho, depois, obviamente, ter sido transformado de água para vinho. Perceba, é muita bebida, para muita alegria, percebe? Até o fim da festa, para 5 dias. Então, Jesus vai fazer esse milagre de pegar esses elementos, esses grandes vasos, recipientes, para mandar com que os serventes coloquem água e transformá-los poderosamente em vinho. Ok? Fazendo com isso, fazendo o seu primeiro sinal. Agora tem um detalhe nisso aqui. O Antigo Testamento, ele prescreve vários ritos e regulamentos para purificação e limpeza física que apontavam para a nossa necessidade de purificação dos nossos pecados. Tranquilo? Todos nós sabemos que no Antigo Testamento, quando alguém morria e outra pessoa o tocava, ficava impuro. E precisava se lavar com água para poder se apresentar a Deus, apresentar sacrifícios. Todas essas questões cerimoniais. Qual o detalhe? É que muitas vezes nesses ritos de limpeza espiritual com água, se utilizava justamente essas talhas, esses grandes vasos de barro. E Jesus então ele pega esses vasos que eram usados para purificação cerimonial e os usa para transformar água em vinho. Isso tem um significado tremendo nesse texto. Por quê? Porque Jesus, ao usar vasos utilizados para purificação cerimonial, ele revela ter vindo ao mundo realizar aquilo para o que apontavam as leis cerimoniais e sacrificiais do Antigo Testamento. Jesus está mostrando que ele é poderoso para transformar a água cerimonial da antiga aliança em vinho que representa o seu sangue da nova aliança. Jesus está, por isso que isso é um sinal. Por isso que é um sinal. Ele está mostrando que ele está fazendo a passagem da antiga aliança, da antiga ordem cerimonial, para basear a relação com Deus no seu próprio sangue, representado pelo vinho. Então, Jesus é quem transforma a velha ordem de purificação cerimonial, de água, em uma nova ordem, no seu sangue, vinho. Olha que beleza, meus irmãos. Olha que riqueza nós temos nesse texto. Em um momento de casamento, Jesus faz o sinal da passagem da antiga aliança para a nova aliança. Olha como isso é profundo, bonito e de valor assim que a gente não consegue perceber tão profundamente se a gente passar por cima do texto. Jesus está mostrando então que ele é poderoso para transformar uma ordem cerimonial, muitas vezes formal,
em algo cheio de alegria, baseado no seu sangue, representado no vinho. Do verso 9 ao verso 10, as escrituras mostram que o mestre-sala, que era um mestre de cerimônias da festa, ele vai e prova a água tornada em vinho e chama o noivo e diz: olha, você guardou até agora o bom vinho. Geralmente a gente pega e coloca o bom vinho logo de início, depois deixa o vinho mais de menor qualidade para depois. Você não, você deixou para depois o melhor vinho, o vinho que Jesus, a água que Jesus já tinha transformado em vinho, certo? Então você guardou para o final o melhor vinho. O mestre-sala, que deveria ter guardado as condições da festa, deixar tudo em ordem, o papel dele era só esse, o mestre-sala falhou. E para os noivos teria sido, a falta do vinho teria sido uma profunda vergonha, porque a festa teria que acabar logo no começo, e a alegria daquele casamento acabaria logo ali, naqueles primeiros dias de cerimônia. Mas Jesus está ali, e ele livra os noivos dessa vergonha, e ele ensina que é ele quem nos livra da vergonha do pecado. Jesus, ele toma para si a responsabilidade de fazer com que aquela festa não acabe, mas prossiga. Meus irmãos, se dependêssemos e se fôssemos levados para diante de Deus com nossos pecados em mãos, sem a obra meritória de Jesus Cristo, meus irmãos, nós estaríamos cheios de vergonha. A semelhança daquilo que esses noivos iriam passar se Jesus não estivesse ali. Mas o fato de Jesus estar e operar esse milagre e tomar a responsabilidade para si, para dar a alegria e continuidade àquela festa, mostra que só a alegria no casamento e só a alegria na vida de um cristão, se ele percebe que os méritos de Cristo são suficientes para cobrir os seus pecados. É como se nós nos apresentássemos diante de Deus, como se nós mesmos tivéssemos feito todas as obras de justiça, quando na verdade foi o próprio Cristo que colocou suas obras sobre nós, para nos vestir, meus irmãos. Olha que beleza isso. E isso é apontado no seu sangue, que é o vinho, simbolizado no vinho, o vinho que traz a alegria na presença de Deus, para o casamento e para a vida cristã. Meus irmãos, que beleza isso. Quando José recebeu do seu pai a túnica em que seus irmãos ficaram com inveja e o entregaram para o Egito, para que ele fosse escravizado, todo aquele desenrolar daqueles acontecimentos, isso nos mostra que Cristo, na verdade, ele colocou uma túnica sobre nós dos seus méritos, nos revestiu de graça e de misericórdia para a salvação eterna, de modo que o inferno pode nos invejar, mas a túnica de Cristo não nos levará para o Egito, vai nos levar para o céu. A beleza, meus irmãos, nisso, a beleza no casamento, Jesus fez tudo isso precisamente dentro de uma festa de casamento. Então isso é radicalmente contrário ao que o mundo ensina hoje sobre casamento. Casamento traz de fato alegria. Então, quando Jesus faz esse sinal dentro daquela festa do casamento, é como se ele dissesse àquelas pessoas: eu sou o Senhor da festa. No fim, eu venho trazer alegria. Por isso, o meu cartão de visitas, o meu primeiro sinal foi feito para fazer com que todos vocês rissem, se alegrassem. Certamente aquele vinho traria muita alegria, muito sorriso. Alguns certamente se embriagariam depois, com o uso excessivo daquele vinho. Traria alegria aos corações. Isso aponta, isso ilustra o fato de que o sangue de Cristo, quando nos limpa do pecado, nos traz e traz ao casamento alegria. Todo o sofrimento de Cristo, então, visava a alegria festiva, ressurreição, novos céus, nova terra. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Nosso mestre-sala, aquele que organiza a festa que aqui nós estamos nos preparando na vida eterna, ele nos convida à alegria em sua presença. E é por isso que nós podemos afirmar
que o casamento cristão traz alegria, que é compartilhada pela Trindade aos corações dos cônjuges. Em que sentido? No sentido de que 3 pessoas diferentes em unidade alegram-se uma na outra. E talvez seja essa a melhor ilustração daquilo que é a celebração, ou o que os teólogos chamam da dança da Trindade, em que o Pai celebra o Filho celebra o Espírito celebra o Pai, e assim sucessivamente. Um alegra-se no outro, 3 pessoas diferentes, um alegrando-se no outro. E assim é o casamento. A comunicação da alegria da Trindade a 2 pessoas diferentes em unidade, para que uma alegre-se na outra. Agora, obviamente, casamento não são só flores, né? Todos nós sabemos que o casamento em si não satisfaz, o casamento em si não traz alegria plena. Ninguém acha aqui que quando casar, aí sim eu serei alegre para sempre em minha vida. Obviamente isso não é verdade. O casamento não é só festa. Você que está solteiro, não pense que quando casar, sua alegria vai estar satisfeita plenamente. Se você pensar que o casamento é só bonança, você não vai passar 5 anos casado. E eu estou sendo muito generoso, você não passa 1 ano casado. Porque o casamento tem suas dificuldades, tem suas lutas internas e externas. E a gente tem que saber disso. A vida cristã é assim, e no casamento não é diferente. Nós temos que aprender que no casamento você tem que saber compartilhar da alegria do outro e com o outro. Senão, não haverá alegria de ninguém. Isso é um aspecto muito interessante quando você for escolher alguém para casar. Perceba se essa pessoa tem disposição real de se alegrar com suas conquistas e você tem a disposição de se alegrar com as dela. Porque se não houver no casamento uma alegria compartilhada entre os dois, de que a alegria de um é a alegria do outro, que o fracasso de um é fracasso do outro, o casamento se acaba e se destrói. Porque ele vai ser perpetrado ou infiltrado por vários outros valores humanistas ou da nossa sociedade secular. Então, perceba que é necessário que o casamento receba a alegria comunicada pela pessoa de Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, sendo o Senhor do casamento, regendo esse casamento e dando a alegria ao coração dos cônjuges, porque é assim que Deus o sustenta. Então, o casamento não satisfaz ninguém, nenhum ser humano consegue satisfazer o outro. Por isso, meu irmão, guarde-se até o casamento, para você desfrutar plenamente da alegria que há no casamento, que Deus dá, à medida que Deus dá. Cuidado, não se envolva com a pornografia, não se envolva com atos libidinosos antes do casamento, com sexo antes do casamento. Não faça isso, não pule etapas, não faça isso. Pessoas muitas vezes que fazem sexo antes do casamento e que muitas vezes tiveram uma vida ativa antes do casamento, muitas vezes, não é uma regra absoluta, mas muitas vezes chegam no casamento com a expectativa X, elevada, porque teve aquela experiência com fulano e tal. E quando dentro do casamento, que é aquela pessoa, sei lá, que não atende aquela expectativa X, aquele casamento se destrói. E quantos casais eu já vi se destruindo por causa disso? Expectativas exacerbadas de que o sexo vai preencher ou algo do tipo. Não vai. Há uma medida de alegria, há uma medida que é dada naquele ato, que é dada naquele compartilhamento de felicidade, de uma conquista. Há uma medida, mas é Deus que é Senhor e que dá alegria ao coração dos cônjuges plenamente. É que satisfaz o coração dos cônjuges. Não espere do seu cônjuge, do seu namorado, enfim, qualquer coisa que ele não possa lhe dar, ele se tornará um ídolo para você. E é nesse sentido que a nossa alegria, que nos satisfaz, reside na pessoa de Cristo. E que no fim dos tempos, e aqui há um aspecto bastante bonito, de que Jesus agiu como mestre-sala daquele casamento. Naquele momento, faltou vinho, transformou água em vinho.
Mas Jesus, na era vindoura, na festa vindoura, nas bodas do Cordeiro, num casamento que nos está guardado, em que a noiva terá um encontro com seu noivo, a noiva, a igreja, terá um encontro com o noivo, Jesus. Jesus não simplesmente será um mestre-sala, alguém que vai organizar os preparativos do casamento. Ele será a figura central, o próprio noivo que vai estar esperando seu povo. Olha que beleza nisso. Jesus não simplesmente organiza uma festa, ele é central na festa. Ele é um noivo a quem nós estamos indo ao encontro. Meus irmãos, que beleza é isso. Então deleite-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa do casamento e absorveu para si a dor que se aproximava pelo fato da falta da alegria, pela falta do vinho. E hoje eu e você, em meio à correria da vida, em meio a perdas da vida, em meio ao sofrimento da vida, nós devemos absorver de Cristo a alegria que nos mantém de pé na vida cristã até o fim. E é essa vida que nos faz vibrantes, bebermos em alguma medida a alegria da vida vindoura, da festa vindoura que nos está guardada. Então, essa mensagem é sobre casamento, é sobre alguns aspectos que nós devemos considerar sobre casamento, mas essa mensagem também é sobre transcendência, é sobre satisfação em Deus, é sobre você hoje pensar e avaliar seu coração. O que de fato ele entende como sendo a satisfação plena ou a alegria plena? Você acha de fato que quando você namorar, noivar e casar, você será realmente satisfeito? Não será, meus irmãos. Nós fomos preparados e feitos por um Deus que só Ele mesmo pode nos satisfazer. Só Ele mesmo pode nos dar alegria. E é essa visualização hoje que nós precisamos ter, de que Cristo está como noivo nos esperando para a festa que Ele já preparou e garantiu pelo seu sangue. E isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. Isso aqui é vida cristã, meus irmãos. Isso é o centro da vida cristã. O primeiro sinal, então, de Jesus foi a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. E isso significou, como eu disse, a transformação da velha ordem, que foi simbolizada nos jarros de pedra, usados para a purificação. E essa transformação desembocou na nova ordem, no sentido de que o sangue de Cristo nos garante uma aliança eterna com Deus. Uma aliança por meio dos méritos e da obra de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Senhor do casamento. Ele significa, ou seja, dá sentido ao casamento. Ele conserva o casamento e ele se coloca como sendo Senhor soberano sobre o casamento. Ele que traz alegria aos cônjuges para sempre. Certamente eu não tenho condições, ou muito menos a pretensão de satisfazer o coração da minha esposa para sempre. Isso aí é só Cristo, meus irmãos. Apenas Cristo pode fazer. E por meio da obra dele mesmo, ele garante que seu povo um dia vai desfrutar da festa perfeita, cheia de alegria. Então pergunte-se, você hoje se sente morno, frio com a fé cristã? Você hoje acha que a fé cristã se resume apenas às coisas dessa terra? Não pode ser. Você hoje acha que o seu relacionamento simplesmente está voltado a se apresentar para preservar uma sociedade que pode piorar se não preservar instituições judaico-cristãs? Não é só isso, é muito mais. Nós desfrutamos da glória de Deus, do amor de Deus, da alegria de Deus em nossos corações. E é assim que nós glorificamos a Deus em nossos relacionamentos. Bom, e para finalizar, talvez você pergunte, e minha festa de casamento? No fim das contas, graças a Deus, uma vez mais, deu tudo certo. A noiva veio, entrou belíssima, inesquecível. E foi realmente um momento absolutamente inesquecível. E naquele momento eu tive a melhor ilustração do que é o Evangelho. Porque eu pude ver de que Deus encheu o meu coração de alegria e se fez Senhor sobre o meu casamento com a minha esposa. E assim como Carol, naquele dia, chegou a mim
belíssima, né? Vestida de branco, representando a pureza em que Deus nos guardou nesses anos todos. Naquele momento que ela entrou, eu pude perceber de que isso é uma pequena foto, pequena ilustração, talvez até um pouco embaçada, daquilo que vai acontecer no futuro. E que nós, não haverá nenhum tipo de temor ou possibilidade de que essa noiva não chegue pura e imaculada, sem pecado, sem ruga, sem nada, no caminho ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já atraiu e atrai o seu povo com laços de amor, os prende e os guarda, e os enlaça por meio do seu sangue, os ligando a Deus para sempre. E essa certeza que a gente tem, que um dia a gente vai estar, digamos assim, de brancos, vamos tentar visualizar, adentrando no reino dos céus, para um encontro para sempre, cheio de alegria com o nosso noivo. E isso a Bíblia chama de bodas do Cordeiro, sabe, desfrutar do paraíso com o nosso Senhor, e alegria e banquete para sempre. O vinho, se a gente pode dizer assim, que estará lá, o mais precioso, é a nossa lembrança do seu sangue que nos resgatou aqui na terra. E graças a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por Jesus Cristo. Ele é tudo o que nós temos. Tudo isso vai passar, toda essa era vai passar. E tudo o que a gente faz no casamento ou fora dele, o que realmente fica é aquilo que glorifica a Deus. Amém? Eu termino lendo rapidamente, por costume, um pequeno texto baseado na canção de C.S. Lewis, escrita por Brooke Fraser. Ela é uma cantora que hoje em dia está no Hillsong, e ela escreveu uma bela canção, e eu extraí alguns aspectos dessa canção, escrevi um texto. E eu peço que você feche seus olhos, baixe sua cabeça, e eu vou ler e a gente vai terminar orando esse momento. Se nós encontramos em nós mesmos desejos que nada neste mundo pode satisfazer, só podemos concluir que nós não fomos feitos para viver aqui. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração está extremamente inquieto enquanto não estiver em ti, enquanto a gente não chegar aí. O Senhor nos projetou para uma satisfação maior do que esta terra. O Senhor nos projetou para um lugar de perpétua alegria em tua presença. Por enquanto, porém, ó Deus, nós estamos aqui e nós continuamente suspiramos com toda a criação. Nós suspiramos até que a esperança venha e chegue a nós. A verdade é que não ficaremos aqui por muito tempo. Portanto, meus irmãos, respiremos o fôlego que nos resta, porque logo em breve, a esperança chegará e o dia perfeito brilhará. Graças a Deus por isso. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Às vezes a gente lê textos na tua palavra e não percebe que há tanta glória e majestade ali, Senhor. Há tanto significado, tanta beleza para o casamento e também para a vida de solteiro, que nós podemos desfrutar, ó Deus, hoje da tua presença, Senhor. Isso é o que mais importa, mais interessa. Essa é a única maneira de nós glorificarmos o teu nome. Essa é a única maneira de nós guardarmos o nosso casamento, Senhor, que é atacado cotidianamente. A nossa pureza, inclusive na vida de solteiro, é atacada todo o tempo, Senhor. Mas é a tua presença, Senhor. É quando o Senhor está conosco, se o Senhor se manifesta em nosso coração. O Senhor está ali, renovando a nossa esperança, a nossa alegria, Senhor, nos fazendo transcender, para que a gente não pereça, para que a gente não tropece, para que a gente não desista, Senhor. Meu Deus, lembre-nos do Evangelho, Senhor, que nos faz vibrar, do Evangelho, Senhor Deus, que gera comoção, quebrantamento, arrependimento, Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia
Porque muitas vezes nós olhamos, ó Deus, para o casamento como o mundo olha, mas também nós olhamos para o Evangelho como o mundo olha, como uma mensagem, como outra qualquer, que fala de salvação e de uma redenção abstrata, que não tem implicações sérias para a alegria no coração. Por vezes, Senhor, de maneira pecaminosa, reduzimos a nossa fé a questões de moral, a questões de ética, como se toda a vida cristã fosse simplesmente viver uma vida como cheia de pudor, cheia de regras para se guardar, e falta alegria, falta o quebrantamento, falta a graça no coração, falta, Senhor Deus, aquilo que Jesus tinha, aquele desejo de glorificar o Senhor vibrante o tempo todo no coração. E por vezes caímos na frieza, Senhor, e falamos de oração, falamos de jejum, falamos de fazer obras e obras e obras, mas no coração não há alegria. Tudo é cumprimento de ordenanças. As escrituras são reduzidas a um relacionamento de guardar-se no pudor e de boas obras. Meu Deus, nos ajude. Faça com que a tua graça, ó Deus, renove nosso coração, nos impacte outra vez e renova nossa alegria, ó Deus, desejo por encontrar no Senhor satisfação. Agostinho de Hipona, tantas prostitutas ele tinha, mas no dia que ele te encontrou, Deus, ele abandonou de modo imediato tudo e deixou para trás. E nós precisamos disso, Senhor, desse coração, desse anseio interno, que é experienciado em cada pessoa individualmente, que não é produzido por religiosidade ou por cumprimento de regras, mas é por teu Espírito Santo que nos comove, nos quebranta, e que traz, como o salmista Davi, a alegria da salvação. Renove em nós, ó Deus, nessa noite a alegria da salvação. Tu és, Senhor, nosso noivo, não simplesmente o Senhor organiza uma festa para nós, o Senhor está lá. Tu és o personagem principal, Deus. O palco é teu e é só teu. E nós estamos aqui, Senhor, ensaiando cotidianamente um pouco daquilo que está preparado para nós na glória. A alegria, e nós queremos alegria, Senhor, nessa noite. Renova isso no nosso coração. Faz com que pessoas que namorem aqui tenham isso no coração. E olhe para o seu namorado, sua namorada, com alegria no Senhor, Deus. E possa encontrar alegria naquele relacionamento. E se contentar. E desviar seus olhos da iniquidade, do relacionamento, da inveja de outros relacionamentos. Ou qualquer outro tipo de contemplação daquilo que o mundo supostamente oferece como alegria. Dá-nos satisfação, Deus, na tua palavra. Dá-nos satisfação no Senhor para sempre. Por favor, faça isso, Espírito Santo. Faça isso. Tu és uma pessoa central em nossas vidas. Faça isso, é o que nós mais precisamos hoje, para que nós não caiamos, Senhor Deus, no erro do mundo. Guarda-nos, renova nosso coração, a nossa alegria nesta noite. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.